Já falei com a Ceicinha, ela tá só terminando lá de fazer algumas coisas, logo ela já entra, tá, gente? E aí, vocês estavam sentindo a minha falta aqui da live? Ah, ela acabou de entrar já, ó. Cinha. Ela vai falar o nome completo dela hoje pra gente. Vou esperar ela mandar o convite aqui, solicitação. Aqui, vou aceitar ela aqui. Olha ela aí. Boa Ah, noite. boa noite. Já tem o pessoal entrando. Vamos entrando. Olha, vamos então? Ou você vai preparar alguma coisa? Vamos começar? Vamos começar. Já estamos Vai que cai atrasados de novo, aqui. então já vamos começar a falar. Então eu gostaria Pode, de pode apresentar, começar. né, o pessoal que não te conhece. Bem, o meu nome completo é Maria Conceição Câmara da Silva. Mas todos me conhecem por Ceicinha. Alguns aqui em Portugal chamam-me de Cinha. Aí por isso que o meu codinome aqui é Cinha Taquilim. O Ah, Taquilim é o sobrenome do meu esposo, que é português. Pronto, e como eu divulguei no anúncio, né? No videozinho de divulgação, além de ser cuidadora de idosos aqui em Portugal, eu desempenho um trabalho na área da cultura, lá no Brasil e aqui também. E muitas outras coisas que durante a live a gente vai falando, você vai perguntando, tá bem? Cheguei aqui em Portugal em 2003, sim, nossa, há 18 anos. parabéns. Já vivi muitas coisas aqui, desagradáveis, mas a maioria boas. É. Desagradáveis que eu digo porque logo no início a gente passa por aquela fase de adaptação, a gente sai das nossas origens, vem para um país estranho e a gente vem com aquela expectativa, com aqueles sonhos e quando a gente chega aqui encaram uma realidade totalmente diferente. Por isso que alguns, quando chegam aqui, se decepcionam. E voltam. E voltam, exatamente. Mas eu acho que tem que vir preparado economicamente e Ah, psicologicamente, que isso é o mais importante. Porque mesmo você vindo assim com dinheiro, mas se você não tiver preparado psicologicamente para enfrentar a realidade daqui e vir disposto para enfrentar qualquer situação, não só de trabalho, como no dia a dia e outras coisas referentes à sua adaptação, eu, quando cheguei aqui, eu pensei, eu vou para um país, eu considero como se não é a minha casa, eu vou para uma casa de uma pessoa. Então, se eu vou viver naquela casa, eu tenho que tentar me moldar aos costumes daquela casa. Eu vim com esse pensamento. Não certo. é chegar aqui e tentar me impor, tentar bater de frente. Não, que você desse jeito não vai a lado nenhum. Mas olha, te cortando já vou te direcionar aqui com umas perguntas. Mas e você chegou aqui, você não foi para a área de cuidar de idosos, né? Como que foi para você ir para essa área? Bem, é assim, quando eu decidi vir para Portugal, foi através de uma amiga da minha cidade, que ela tinha casado com um português daqui da cidade de Lagos, aqui no Algarve, e eles estavam a viver lá na minha cidade. Tinha não, ainda tem uma pousada que se chama Pousada Algarve, desculpa aí a propaganda. Mas numa das visitas de estudo, fomos visitar esta pousada. Entretanto, ela perguntou se eu conhecia alguém que queria vir para Portugal, que tinha um amigo do esposo dela que estava querendo trazer mão de obra do Brasil para cá. Pronto, pagavam aquele X, davam o alojamento. Aí eu estava passando por uma fase complicada da minha vida, tinha acabado de me separar e tudo, e eu queria algo melhor para mim, para o meu filho, e estava também passando por uns problemas financeiros devido a algumas escolhas erradas, né, decisões erradas. E entretanto eu decidi voar, que era para tentar resolver a minha vida, né? E vim, mas esse tempo de espera que alguns brasileiros vêm para cá como turista e chegam aqui, dão entrada na manifestação e ficam esperando 6, 8 e agora é 1 ou 2 anos, porque tem alguns brasileiros que estão nessa espera já há 2 anos. Esse período, que na época foram 6 meses, eu passei aí no Brasil, ou seja, lá no Brasil, porque eu já vim com contrato de trabalho, já vim
com a residência. Pronto, vim toda legalizada e vim diretamente para trabalhar em Sagres. Que, respondendo a sua pergunta, eu vim para trabalhar na área de restauração. Certo. Porque lá no Brasil fiz uns cursos de técnica de garçom, atendimento ao turista, inglês e espanhol básico. E foi através desses cursos que eu fui visitar essa pousada e pronto, e recebi essa proposta, aceitei e estou aqui. Então, mas aí o que aconteceu para você ir cuidar de idosos? Como que você foi parar nessa área? Pronto, então, nessa área de idosos já faz uns 4 anos. Eu também sou formada em técnica de enfermagem. Pronto, desempenhei algum trabalho nessa área quando eu estive aí no Brasil, né? Eu trabalhei numa clínica Dr. Murilo Barro, e vim para aqui, para Portugal, e há 4 anos atrás, o Senhor Provedor, que eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Vila do Bispo, que o lar onde eu trabalho fica em Sagres. Fica uns 9 quilômetros de onde eu moro. E então, o Senhor Provedor, ele foi almoçar num restaurante que eu trabalhava na época. E pronto, eu já conhecia ele já uns 10 anos atrás, sempre amiga dele, mesmo antes dele ser provedor. Ele, quando veio para aqui, para Vila do Bispo também, porque ele, na verdade, não é daqui dessa zona. E pronto, e ele veio trabalhar na Câmara, era fotógrafo. Depois ele foi crescendo aqui também, e hoje ele é o provedor da Santa Casa de Misericórdia. E ele foi almoçar e perguntei se o lar estava precisando de alguém, né, para trabalhar. Mas era para uma amiga minha, não era nem para mim. Só que eu acho que ele pensou que era para mim, né? E qualquer lar de Portugal, eu acho que atualmente sempre está a precisar de mão de obra. Porque alguns vão... De cuidadora, né? Você está dizendo? Sim, sim, de cuidadora, porque é uma área que nem todo mundo aceita. É. Porque... primeiro você tem que ter amor, tem que ter dedicação, você tem que ter estômago, Sim. porque você vai lidar com a higiene do idoso. Uhum. Alguns não toleram o cheiro da urina, o cheiro das fezes, não suporta aquilo, né? E acaba desistindo. Verdade. Porque a gente, no linguajar popular, a gente põe a mão na mesmo. Entendeu? Foi. Sim, desculpa o palavreado, mas é a realidade. E além de desempenhar o trabalho da higiene íntima do idoso, também desempenhamos outros trabalhos que depois a gente vai falando. E voltando ao assunto do Senhor Provedor, passou. Depois de uns poucos dias, ele liga para mim, porque ele já tinha o meu contato. Ah, sim, e tal. Já querendo marcar uma entrevista comigo. E eu, sim, mas não era bem para mim. Aí eu pensei, a área de restauração tá ficando cada vez mais complicada devido a essa pandemia. E eu, na época, eu trabalhava os 6 meses do verão e depois eu ia para o desemprego. E era sempre aquela chatice do desemprego, que você deve saber mais ou menos como é que é, você mesmo recebendo o subsídio, mas você tem que estar sempre à procura de trabalho, porque senão você perde o subsídio de desemprego, e sempre tem essa chatice. E eu aceitei a entrevista, mas quando eu fui falar com ele, com a diretora técnica, a doutora Marisa, pronto, eu falei para eles que ia trabalhar o período do inverno, porque, entretanto, eu já tinha me comprometido com um restaurante para trabalhar no verão do próximo ano. E uma coisa que eu aprendi aqui foi manter a minha palavra, cumprir o que eu prometi. Então, se eu disse a eles que ia trabalhar com eles no verão, então eles estavam dependendo de mim, da minha mão de obra, entendeu? Aí eu vou trabalhar. Mas, ao invés de ir para o desemprego, fui trabalhar no lar. E eu disse ao Senhor Provedor que ia para testar, para saber se gostava do ambiente, porque, pronto, a gente, além de tentar desempenhar o nosso trabalho, mas a gente também quer trabalhar num ambiente bom, agradável, né? Que isso é muito importante, porque se você trabalha num ambiente complicado, mexe muito com o seu psicológico. Pronto, e eu não vou por aí. E então trabalhei os 6 meses do inverno, depois fui trabalhar no restaurante, aí já disse ao patrão do restaurante que já não voltaria, e depois voltei para o lar e estou até hoje. Nossa, gostou então?
Sim, sim. Porque eu acho assim que o ambiente de trabalho quem faz é você também. Porque se você é uma pessoa problemática, é lógico que você vai gerar problema. Mas se Sim. você faz o seu trabalho, não quer problema com ninguém, entendeu? Você trabalha normalmente e o trabalho corre muito bem. E olha, e o engraçado, né, que eu gosto de frisar isso, porque a maioria das pessoas me perguntam, né, da questão de curso, né, de experiência. Por mais que você era, né, técnica de enfermagem no Brasil, mas você não chegou a exercer, ou seja, você não sabia, né, cuidar de um idoso. Você aprendeu no lar, foi isso, não foi? Não, eu tinha uma noção porque a minha sogra aqui também, eu e minha cunhada já tratávamos dela. Eu já tinha uma noção de como trocar um saco, fazer higiene, né? Ele não te pediu um papel, um certificado? Não, não, não. Porque normalmente os certificados que temos, que a gente traz do Brasil, aqui praticamente não vale nada. Eu trouxe todos os meus certificados do Senac, nunca mostrei, Sim, nunca sim. mostrei. O que eu percebo, Cecinha, nas minhas entrevistas, é o que ele olha para você e pergunta: você quer trabalhar, né? É isso que ele vê, a sua Mas vontade, né? porque a necessidade é grande dos lares. Sim, sim, tem isso também, né? Se Sim, eles for, às sim. vezes, ficar filtrando, nem acha pessoas, né? Exatamente, exatamente. Porque Sim, é difícil arranjar pessoas que realmente queiram trabalhar numa área dessa, é entendeu? verdade. Porque não é simplesmente só chegar, dar comidinha na boquinha do. Não, Não, não. não. Tem muito mais. O que que você acha, na sua opinião, que a pessoa tem que ter, né, para ser um cuidador de idosos? Não é para qualquer um, né, igual você disse. Mas o que que você acha, Foi na o que eu sua falei, opinião? sim, foi o que eu falei anteriormente. Tem que ter primeiro amor, dedicação, tem que ser bastante humana e tem que ter um pouco até de psicologia. Você tem que usar um pouco do lado psicológico para saber lidar com certas situações. Pronto, eu já enfrentei 3 situações de encontrar uma senhora morta e você ter que fazer todo o suporte básico de vida e tentar fazer reanimação até os médicos, os bombeiros chegarem, mesmo você vendo que a pessoa está ali, já não tem jeito, mas tem que fazer aquilo até eles chegarem, ou seja, você fica com cansaço físico e depois vem o psicológico, entendeu? Nossa, mas você teve que fazer isso? Sim, porque né, nesse lar onde eu trabalho, eu creio que o lar da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Bispo, o lar de Sagres, é um dos melhores de Portugal. Eles têm tentado a cada vez melhorar e principalmente melhorar na formação dos seus funcionários. Atualmente estamos tendo uma outra formação muito importante que é de agente em geriatria. Olha, está ótimo essa formação. Estou gostando demais. E com Muito. relação a esse suporte básico de vida que eu tive que desempenhar, anteriormente tivemos uma formação com o enfermeiro a respeito de todo esse processo. Usamos Bambu. sim, usamos o ambu, fizemos todo esse processo, que por coincidência, pouco tempo depois aconteceu esse problema, ou Não. seja, estava tudo fresquinho na minha mente. E sim, por exemplo, eu tenho, né, na faculdade eu aprendi, a gente tem as aulas de primeiros socorros, né, tudo isso. Só que no caso dos Inclusive, lugares que eu tivemos. trabalhei nas residências, na verdade a gente não coloca a mão, é toda a equipe da enfermagem. Nós só comunicamos, né? Eu detectei um AVE também, um AVC aqui no lar, e eu vi que foi um AIT, na verdade, foi aquele levezinho, sabe? Não teve tanta sequela, só que ela não estava normal, ela não conseguia falar. Então a gente entrou no quarto para pedir, né, na verdade, para falar o que ela queria de lanche da tarde, ela queria falar. E é uma idosa muito ativa, simpática, brincalhona. E eu falei, não. Aí eu falei, meu Deus, essa mulher tá tendo um AVC. Na hora eu me toquei. Liguei pra enfermagem, porque a gente não faz as técnicas, a gente comunica, né? Nós somos os olhos da enfermagem, né? Vamos dizer assim. E aí eu achei engraçado você falar que você, né, teve que fazer. Mas dependendo dos lares também, eu acho que acredito que nós, cuidadores, tem que ter iniciativas, né? Tem que fazer muitas coisas. Sim. Até porque temos uma estrutura muito boa nesse lar. Tem médica, tem enfermeiros. Só que tem um enfermeiro que agora está durante o dia e tem outro que fica até mais ou menos às 9, 10 horas da noite. Se a gente tiver uma urgência, a gente liga logo para eles. Mas é aquela questão. Nós que estamos ali lidando com os utentes, né, com os idosos, e a gente tem que ter iniciativa de alguma coisa. E é assim, como eu tenho curso de técnica de enfermagem, eu tento desempenhar um pouco do que eu aprendi, né? Sim. E na hora que acontece ali qualquer coisa,
coisa, a gente que está ali perto deles, a gente é que tem que tomar iniciativa. E é tanto que a gente não trabalha sozinha. Enquanto uma está lá tentando dar assistência, a outra já corre e entra em contato se for durante o dia, a gente chama o enfermeiro, ou seja, já tenta agilizar as coisas. Mas a gente sempre tem que tomar iniciativa. Tipo, uma senhora outro dia se engasgou na hora do lanche. Eu foi fazer o posicionamento por trás, levantar os braços dela e apertar aqui, ou seja, e assim consegui desengasgar. Ela vomitou. O meu impulso foi logo fazer isso, que a mulher estava já ficando roxa. Já viu, agiu, tá certa. Sim, muito bem.